Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o método de psicologia humanista. Esse mercado da psicologia também está mudando e se rendendo aí ao ambiente digital. Muitos atendimentos têm migrado para o ambiente online, sobretudo após a pandemia, a crise sanitária da Covid-19. No Brasil, estima-se que mais de 80% das pessoas sofrem de algum transtorno mental, seja estresse, ansiedade, depressão, necessitando, claro, de auxílio profissional. E para esse bate-papo, a gente convidou a Ana Lúcia Palma, ela que é psicóloga, fundadora do Centro de Psicologia Humanista de Brasília, o CPHB. Ana, um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao canal Empreender. Muito obrigada. Vamos fazer o nosso melhor hoje de novo, né? Com certeza. Ana, a gente, como eu comentei na abertura, diante de toda a pandemia, né, o quanto que as profissões mudaram, né, o quanto que os negócios, os nichos de mercado tiveram de se reinventar, de se readaptar em razão da pandemia da Covid-19. E na psicologia também, né? Não foi diferente, né? Uhum. Na verdade, antes mesmo da pandemia, nós já começávamos a migrar, né, com algumas dificuldades, alguns entraves, alguns desafios que não conhecíamos antes, mas sem dúvida alguma, o evento da pandemia nos possibilitou migrar mais rapidamente para o modelo digital, uma vez que as pessoas passaram a ter que ficar nas suas casas e o contato com o mundo passou a ser realmente pelos seus computadores e celulares e tablets. O que é que seria, eu comentei aqui sobre essa psicologia humanista, uma definição simples dela, o que é que seria na prática? A gente tem algumas escolas de psicologia, então você tem as analíticas, por exemplo, que são descendentes da teoria freudiana. A gente tem as comportamentais e cognitivas, que são descendentes das teorias de Skinner, né? Descendentes, né? Vêm por descendência. E tem as psicologias humanistas, que surgem por aglomeração de algumas escolas, de Carl Rogers, de Piels, que é o da Gestalt terapia, da logoterapia, e eles se unem sob o guarda-chuva de Maslow, né? Então, Abraham Maslow, que é considerado o pai da psicologia humanista, e que não desconsidera que haja influências internas de pulsões internas, não desconsidera a influência do meio, mas em última análise, a decisão da própria vida está nas mãos da própria pessoa, né? Então essa aí é o grande diferencial, é o foco do trabalho. Nós não manejamos o ambiente e não buscamos respostas no id, né, no inconsciente. Ao contrário, a gente trabalha para a expansão de consciência, para que a pessoa seja cada vez mais dona das suas ações, para exercer melhor a sua vida, para executar a sua vida. E para o consumidor, ou para o cliente, ou para o paciente, na verdade, o cliente, quais são os benefícios dela e os desafios também? Bom, a gente chama de cliente, de modo geral, né? É uma relação de igualdade, sempre tentando sair do modelo clínico, em que havia uma superioridade do psicólogo e um sentimento de que aquele paciente esperava que o psicólogo fizesse alguma coisa para que ele melhorasse. Então o poder dentro da relação ficava estabelecido nas mãos do terapeuta. Com a psicologia humanista, especialmente a abordagem centrada na pessoa, que é a teoria que foi elaborada por Carl Rogers, e depois cada um dos psicólogos a faz do seu jeito, né? Que hoje eu tenho o método Ana Lúcia Palma, que é o meu método, né? Cada cliente é acompanhado, mas não guiado pelo seu terapeuta. Então, o que a gente faz é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para que aquele cliente possa desenvolver as suas melhores potencialidades, né, e ser a pessoa que realmente que é a pessoa que mais funciona, né? Algumas vezes o cliente chega com algumas vontades de mudança, que são exatamente aquelas que a gente também gostaria que ele mudasse, né? Mas que ou são possíveis ou impossíveis, a gente vai trabalhar para isso, mas em última análise o que se quer é que ele seja a pessoa que ele é na sua melhor potencialidade. Ou seja, percebe-se que existem muitas
metodologias, né? Muitos Sim. métodos. E aí eu te pergunto, qual o método mais seguro para nós, pacientes, nós clientes, na verdade, definirmos aí o que é melhor para a gente? Eu sou suspeita para falar, né? É claro que eu sempre vou achar que o método, a metodologia desenvolvida pelo Carl Rogers e que dá para o cliente a liberdade de ser quem é e a possibilidade de descobrir quais são as potências, quais são as possibilidades desse ser que é no mundo, eu vou sempre achar essa oportunidade melhor do que ficar modelando pessoas a pensamentos e comportamentos adequados, mas que não a fazem feliz. Então, eu tenho um compromisso muito grande em capacitar as pessoas para a felicidade. Seguindo nessa linha, Ana, da psicologia humanista, que acaba se aí utilizando muito do mundo virtual, né? Quais são as vantagens, os benefícios desse mundo online para quem busca esse método da psicologia humanista? A gente sabe ainda que, muito provavelmente, não só na área da psicologia, mas em outras áreas também da vida, né, de atuação profissional, ainda existem aqueles clientes, consumidores, pacientes, que gostam de estar ali olho no olho, né, presencial, né, de forma presencial, para sentir ali a energia, o calor, não só do atendimento, né, no seu caso aí é um serviço que você presta à sociedade, mas estar ali com um profissional até como forma de se sentir mais seguro, né? Na verdade, assim, eu ainda gosto muito do modelo presencial, gosto desse tete-a-tete, esse olho no olho, né? Ofereço um ambiente muito seguro e aconchegante, mas compreende-se que nem sempre isso está ao alcance do cliente. Às vezes ele tem dificuldades de estar na cidade, né? A gente agora consegue, com o online, atingir um público muito maior dentro da sua casa, do seu ambiente de trabalho, desde que seja um ambiente seguro no que ele próprio considera seguro, porque nós não temos como assegurar completamente o ambiente do cliente, mas nós temos sim como assegurar o nosso cliente e levar o nosso consultório até onde o cliente está. Então essa é uma das primeiras vantagens, é a acessibilidade, né? A outra questão é a dos plantões psicológicos. Em algum momento em que a pessoa precise, no momento mais imediato possível da dor, acionar um psicólogo, ele poderá ligar, marcar uma consulta até para o dia seguinte, porque quando a equipe é maior, é estendida, e você não precisa se deslocar até ela, né, com um clique, no dia seguinte você já pode estar com seu terapeuta, né? Então tem algumas vantagens nisso. O que se perde um pouco, na verdade, eu nem acho que se perde, se ganha de outras formas. Se perde o calor humano, se perde o abraço, mas há toda uma leitura de expressões faciais, de brilho no olhar, que a gente consegue manter ainda no modelo online, né? Não é um trabalho totalmente intelectual ou apenas intelectual, mas é um trabalho de entrega. Então, o terapeuta centrado na pessoa, principalmente os formados pelo CPHB, tem essa capacidade de adentrar o mundo do outro, né, pelo que a gente chama de compreensão empática, né, e sentir o que o outro está sentindo como se fosse ele. E isso aí o digital, né, o online, não nos prejudicou, né? Isso continua sendo possível e já provado cientificamente que tem resultados efetivos. Então, Ana, com certeza que você, como uma especialista e falando um pouco dessa compreensão empática aí, dá para sentir até um pouquinho do meu olhar aqui, né? Da minha personalidade aqui diante de você durante esse bate-papo, né? Já dá para você aí também... Eu senti que você ficou feliz. Dá para você já tirar algumas conclusões, né? Sim. Diante de todo esse método, essa metodologia da psicologia humanista, né? Agora, diante de todo esse cenário, né, de mudança, de transformação, existem também as dificuldades. E na psicologia também, né? Vocês também tiveram ou ainda passam por algumas dificuldades quando a gente fala desse trabalho mais humanizado, né? Sim, tivemos algumas dificuldades, temos tentado supri-las, né? Começamos por questões até mesmo de segurança do cliente. Às vezes ele está dentro de casa precisando falar de situações que o incomodam dentro do lar e não tendo essa liberdade. Mas fomos nos adaptando também a perguntar para o cliente se ele está seguro agora, se talvez precise de 15 minutos depois esperar alguém sair para conseguir as melhores condições do cliente.
né? O próprio Conselho de Psicologia nos pede para que asseguremos com o cliente que ele se encontra seguro, principalmente em relação à confidencialidade, né? Então, tem todo um cadastro de psicólogos preparados para esse fim, né? E, do nosso lado, os desafios de também estar em privacidade, né, nós conseguimos superar. E a importância do Conselho Federal de Psicologia também diante de todo esse processo, né? O Conselho Federal de Psicologia, assim como as regionais, foram muito céleres em possibilitar a nós psicólogos continuar os nossos atendimentos durante a pandemia para que não sofressem solução de continuidade, né? E, enfim, eles rapidamente agiram e habilitaram muitos psicólogos a atender em casa. Ana, a entrevista está muito bacana, muito boa, mas o tempo já passou e passou rápido. Mas a gente vai para um intervalo bem rapidinho e na volta a gente segue falando aí da importância desse método da psicologia humanista. Tá certo. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com essa entrevista, com esse bate-papo falando sobre psicologia humanista e também, claro, com ela, com essa especialista, com a Ana, que está aqui conosco nos nossos estúdios. Ana, a gente falava no bloco anterior, né, da metodologia em si, né, da psicologia online, né? Hoje as pessoas se reinventaram, as pessoas se readaptaram, tiveram de trazer toda essa tecnologia para dentro, para a vida pessoal, para a vida profissional e para a vida emocional. E aí eu te pergunto, quando a gente fala em psicologia, não é somente o que está ali sendo trabalhado, debatido, seja no virtual, o profissional, o terapeuta, né, o psicólogo com o paciente, com o cliente, como prefiram denominar, definir, mas sair um pouco também desse mundo virtual entre essas duas pessoas ou do quatro paredes, né, ali no consultório, mas como levar toda essa terapia, esse comportamento terapêutico para a vida como um todo do paciente, do cliente. Isso deve ser um grande desafio para vocês, né? É o nosso maior desafio e hoje é o nosso maior motivador também, né? Então, depois de 25 anos, nós sentimos a necessidade de expandir os conteúdos terapêuticos para além da terapia. Não os conteúdos dos clientes, mas os conteúdos de crescimento e principalmente aqueles que trabalhamos nos cursos de formação do CPHB. Nós formamos psicólogos muito bons. Só que antes de serem psicólogos muito bons, são pessoas muito capacitadas também para o sucesso interno, para o sucesso da felicidade, né? E aí nós percebemos que essas mensagens que deixávamos para os nossos alunos poderiam também ser um ativador de alegrias e vidas mais realizadas fora dos consultórios, né? Foi então que a gente decidiu sair das quatro paredes, o método terapêutico só dentro da terapia, para espalhar as mensagens terapêuticas para outros públicos. Então, começamos a fazer palestras, projetos in company, projetos dentro de ambientes de trabalho, porque se a gente tem, vamos fazer um cálculo simples, a semana tem 168 horas, a terapia tem 50 minutos dentro de uma semana, de um modo geral. Então, é uma luta, né, e desigual. Então, a gente precisa desenvolver ambientes que sejam terapêuticos também e recuperar a saúde mental das pessoas, onde elas passam o maior tempo, que é no trabalho e no lar, né? Então, a ideia é expandir, quando a gente usou a frase para além das quatro paredes, vai também para além da pessoa e para o ambiente que ela habita, né? E para as relações que ela desenvolve. Então, essa é a ideia do além das quatro paredes, né? Levar a mensagem da psicologia humanista, que é de um ser humano melhor e além do consultório. E esse método, né, que vocês vem implementando aí, né, lá no centro, é justamente todo um resultado desse trabalho de relacionamento entre os profissionais terapêuticos e
os clientes. Exatamente. Você falou muito bem, profissionais terapêuticos. Infelizmente, a gente tem profissionais que, apesar de formados, não são pessoas terapêuticas. Né? São terapeutas e às vezes não são pessoas terapêuticas. Então, o nosso trabalho é de formar pessoas terapêuticas, tanto profissionais de psicologia quanto profissionais da vida, profissionais na sua própria existência. Né? Porque ninguém sabe mais a sua existência do que o próprio cliente. Né? Só que às vezes ele não sabe manejar os seus melhores potenciais, as suas melhores qualidades para conseguir fazer uma realização. O que você enxerga, Ana Lúcia, esse mercado hoje aqui no Brasil? A gente está muito distante de uma realidade de outros países ou o Brasil realmente vem se destacando quando o assunto é esse comportamento terapêutico, esse tratamento com os pacientes, com os clientes? O descompasso entre necessidade de psicoterapias e atenção à saúde mental no Brasil, ele acompanha o do mundo inteiro. Não é o ideal, está muito longe disso. A gente tem dados, por exemplo, que do sistema de saúde norte-americano, a cada $3, apenas 2 são investidos em saúde mental. Né? E mesmo assim para clínicas particulares, para clínicas independentes e não para o sistema de saúde. Então ainda há uma desatenção muito grande em relação à saúde mental. Né? Eu vou aproveitar um pouquinho e falar, hoje começa a campanha do Janeiro Branco, que é uma iniciativa de psicólogos brasileiros, do Léo Abraão e de uma outra psicóloga, que me foge o nome agora, mas que tenta implementar e fazer um esforço muito grande no mês de janeiro, onde a gente tem, né, toda a simbologia, página em branco, vamos reescrever a nossa história, e para dar um pouco de atenção à saúde mental. Então, nesse sentido, a gente tem algumas iniciativas que ajudam muito, né? O CPHB se junta a esses esforços, atendendo também ao apelo da OMS de intensificarmos as atenções à saúde mental, né? Mas estamos nesse ponto, assim, meio igual aos outros países, mas não é um ponto ideal. Ou seja, você acredita que faltam campanhas, políticas públicas para fazer com que as pessoas elas tenham mais atenção a essa saúde mental? Sem dúvida alguma, porque a violência social leva a um desajuste também emocional e mental. Né? Quando a gente fala de mental, a gente abrange tudo, a gente abrange psicologia, neurologia, ciência do comportamento, enfim. Então, assim, a gente precisa de campanhas e precisamos conversar sobre isso, não só no Janeiro Branco. É um incentivo, mas as pessoas ficam adoentadas o ano inteiro. Né? Lá em setembro, a gente tem o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Mas ainda assim, nós precisamos implementar saúde mental. Mais até do que conversar. Claro que precisamos conversar para implementar, mas a gente não pode perder o foco na ação construtiva, na ação sensível, para que as pessoas resgatem a sua saúde mental e promovam saúde mental dentro do seu ambiente. E essa promoção, Ana, da saúde mental pelo Centro de Psicologia de Brasília, né? Humanista. Como é que ela está na prática hoje? Ela já está acontecendo? Ela está por vir? Quando é que o cliente, o paciente pode contar com essa transformação aí? Bom, eu atendo no consultório, todos nós ali, aquele grupo de 15 pessoas, todos nós atendemos já nos nossos consultórios e também online. A plataforma do CPHB, só de psicólogos humanistas treinados e avalizados pelo CPHB, né, pelo nosso método, deve sair nesse primeiro trimestre. É quase que promessa de campanha. Né? Eu anunciei não só a criação de uma plataforma para atendimentos particulares, mas os nossos alunos do curso de formação se dispõem também a trabalhar em preços reduzidos para atingir um público maior, para ficar mais acessível. Né? Então, a clínica social também deve ser reaberta nesses próximos 3 meses, dentro do modelo online, né? E dentro de toda a nossa estrutura também. E para quem busca esse tratamento diferenciado, para quem busca fazer parte desse novo cenário,
como deve fazer para participar, onde tem alguma informação, tem algum site, algum telefone de contato? Tem. O site novo do CPHB também deve entrar no ar agora, essa semana ou na próxima, cphb.com.br, né? Mas ele existe, mesmo o antigo está lá e funcionando, mas ainda não temos as inscrições para a clínica social. Isso aí no primeiro trimestre exige um trabalho muito cuidadoso de plataforma mesmo, um trabalho técnico, engenharia de sistemas, engenharia de software. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Mas isoladamente os psicólogos já estão atendendo, então pode entrar em contato ou pelo site, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. Né? A gente tem, eu posso falar? Claro, com certeza. Nós temos 2 Instagrams, um que é o meu particular, né? Que é o analuciapalma.cphb e o CPHB Psicologia, que é o do CPHB mesmo, né? Que também é um site. Agora nos separamos um pouquinho. Eu fui para o meu site, para o meu Instagram, e o CPHB agora vai ter o Instagram dele, porque era tudo muito no meu nome. E agora, com uma equipe maior, a gente realmente precisa diferenciar. Mas você que precisa e que quer cuidar da saúde mental, agora fica um recado para você. Busque ajuda. Pode ser no CPHB, pode ser em qualquer outro centro de psicologia, no seu terapeuta preferido. Busque informações e busque ajuda. Não deixe a vida perder o sentido. Não deixe ficar tarde demais. Ainda há tempo e o tempo é agora. Então, busque ajuda. A gente está aqui para isso, toda a nossa equipe e os outros psicólogos dos seus lugares ou online, não deixe de buscar ajuda quando sentir que essa tristeza está tomando conta demais, quando as reações fisiológicas começam a dar sinais que você sabe que alguma coisa não vai bem. Então, não hesite em pedir ajuda. A gente está aqui para isso. Para a gente finalizar, Ana, quando a gente fala desse tratamento terapêutico, dessa psicologia humanista, a gente também está falando em empreendedorismo, né? Como é que é empreender no Brasil nesse segmento? Olha, está sendo um pouco mais fácil do que eu imaginava, né? No Brasil nunca foi fácil empreender, a gente tem uma questão de impostos, custos muito altos, mas até 2012 eu tinha uma clínica muito grande com muitos psicólogos e muitas salas e muitos impostos e muitas contas de luz, de água, IPTU. Mas em 2012 eu enxuguei o CPHB, fui para um espaço físico menor, né, sozinha, e aos poucos nós fomos migrando também para o online na medida que foi aparecendo, né, e as tecnologias se desenvolvendo. Então hoje cada um no seu quadrado, né, cada um com a sua própria clínica particular, né, agregados em cooperativa. Então esse tem sido uma solução bacana, né? Ainda falta, tem muito a se fazer. O campo para a psicologia empreender e chegar no público que precisa, né, e sair desse elitismo do qual somos acusados, e eu vou te dizer, justamente acusados, porque fora os psicólogos sociais, os que fazem trabalhos voluntários, tal, somos muito poucos diante da necessidade, da demanda que existe. Então tem espaço para empreender sim, tem que ter coragem, né? Vontade, garra, não lembrar que o tempo passou demais, né? Porque as pessoas às vezes acham assim, chegou nos 50 e poucos, está na hora de começar a pensar em aposentadoria. Quem ama o que faz não precisa se aposentar, né? Quem ama o que faz trabalha e gosta de trabalhar e é remunerado, e todo mundo acaba sendo remunerado também. Então é gostar do que faz, fazer com excelência e fazer o bem, né? Eu tenho um grande amigo que é publicitário e ele sempre diz assim, nada que 2 loucos bem intencionados não possam fazer, né? Se a gente trabalhar pelo bem, a gente consegue fazer. Perfeito. Ana Lúcia Palma, eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco neste bate-papo para lá de especial, falando aí sobre psicologia humanista, sobre esse tratamento terapêutico que vem aí transformando e mudando a vida de milhares de pessoas em todo o país e fora dele também. Ana, mais uma vez, um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela sua participação conosco. Eu é que agradeço o convite, me coloco à disposição o CPHB, não só para você, para toda a equipe,
né? E a hora que precisarem de mim de novo, me chama que eu vou estar aqui, tomara que com melhores notícias e boas notícias e bons resultados, um feliz ano novo para todos, né? E cuidem da sua saúde mental, aproveitem o Janeiro Branco, se informem, né? Vai estar em todos os Instagrams de psicólogos, devem mencionar isso. É um bom momento para começar a psicoterapia. Não deixe para amanhã o começo da sua felicidade. É isso aí, fica a dica dessa especialista, a Ana Lúcia Palma, psicóloga e fundadora do Centro de Psicologia Humanista de Brasília. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.